Bom dia aos que já entraram, que estão se conectando. A gente vai esperar só mais 2 minutinhos para todos conseguirem se conectar e já começamos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Maicon. Bom, pessoal, eu tenho algumas pessoas se conectando, mas para a gente não sair, então, da nossa programação, já vou dar início aqui à minha parte. Então, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente está aqui com o pessoal da Autoform, então vai falar um pouco sobre conformação de chapas metálicas com vocês. A gente está aqui com o Jocelyn e com o Adilson. Então, sejam muito bem-vindos. Eu não vou me estender muito, só passando algumas instruções em relação ao Zoom para vocês, tá? Fiquem 100% à vontade para enviar perguntas e comentários pelo chat, tá? Então, ao longo de todo o evento, a gente vai estar de olho aqui nessa parte para ir passando as perguntas para os palestrantes e a gente responder o máximo possível, então fiquem 100% à vontade. Além disso, no final do evento, a gente vai lançar uma pesquisa de satisfação, que são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, para a gente saber o que vocês acharam do evento, para a gente sempre melhorar a qualidade das nossas atividades para vocês. Então, sem me estender mais, Jocelyn e Adilson, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, e a palavra é de vocês. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha por mais uma vez estarmos ali parceiros numa apresentação da Autoform, em especial o Guilherme, aí, que nos deu bastante suporte aí ao longo dos últimos dias. Gostaria de me apresentar também. Meu nome é Jocelyn, sou gerente de contas da Autoform do Brasil. Junto comigo hoje na apresentação, teremos o Adilson, que vai ser o responsável pela apresentação técnica, ele faz parte dos nossos engenheiros de aplicação, que dedicam toda a atenção ao suporte e implementação da tecnologia no Brasil e América do Sul como um todo, né? O nosso bate-papo hoje vai ser uma coisa, a gente gostaria de fazer, como a gente tem aqui um público bem diferenciado, né? Um público que já conhece a área, tem pessoas que não conhecem a questão de conformação de chapas. A gente gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais conceitual, né, inicialmente, e em seguida a gente mostrar no software, né, ao vivo, como é que funciona, para que tenha um entendimento na prática, né, de tudo que eu vou tentar apresentar aqui no início da nossa apresentação. Então, inicialmente eu vou fazer uma apresentação PowerPoint, onde eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do conceito, né, da utilização de uma tecnologia de simulação voltados para a área de estampagem e montagem. Em seguida, vou fazer uma breve apresentação do que é a Autoform, para vocês entenderem um pouco da nossa empresa, a nossa origem e as nossas aplicações. E, na segunda metade da apresentação, o Adilson vai mostrar para vocês, no plano prático, com uma peça real, né, como que esse trabalho todo que eu vou explicar inicialmente, ele normalmente é executado dentro da nossa base de clientes, tá? Bom, não sei se vocês conhecem, a Autoform é uma empresa de software de engenharia dedicada à parte de conformação de chapas metálicas, né? Ela não é uma empresa de análise de elementos finitos e possui diversas soluções de simulações diferentes, né? A Autoform, ela nasceu em 1995 e até hoje ela está no mercado unicamente
dedicada à parte de conformação de chapas metálicas e de 2 anos para cá nós migramos também para a questão de montagem de componentes estampados também, tá? Toda a parte de solda e grafagem e tudo mais. Na minha apresentação de hoje, o conteúdo, a gente fala um pouquinho da Autoform, os desafios que a indústria enfrenta, né? Um pouquinho das nossas soluções e serviços, quem nós somos, as inovações ao longo dos últimos anos e um pouco do que é o nosso mercado de clientes utilizando a nossa tecnologia. Bom, antes da gente iniciar a apresentação, só queria conceituar e posicionar todos, né? O conceito do mundo da simulação, né, ele nada mais é do que você ter a capacidade de fazer uma antecipação do teu plano real, né, do plano físico. Então, no conceito de peças estampadas, a gente está falando, vou antecipar todas as condições que eventualmente aconteceriam depois que eu usinar minha ferramenta ou depois que eu colocar a ferramenta debaixo da prensa. Vou trazer todas essas informações para o momento virtual, para o momento do projeto. Por quê? Uma vez que eu consiga criar um projeto desde o início, desde o orçamento, desde a criação do produto, verificação de processo, conseguir fazer isso tudo virtualmente, eu tenho a garantia de que eu vou conseguir gerar um ferramental que vai ser produtivo e vai produzir a peça nas condições que eu desejo. Tá? Então, o mundo da simulação nada mais é do que uma antecipação. Então, a Autoform é uma parceira na questão de transformação digital, tanto na parte de processo de engenharia quanto a conformação de chapas, né? E a Autoform, ao longo dos últimos anos, desde 15 anos para cá, basicamente, ela veio trazendo principalmente as necessidades da indústria, né? Hoje a gente está falando de indústria 4.0, automatização das linhas, né? Linhas inteligentes, prensas inteligentes. Então, a Autoform veio trazendo essas necessidades, essas novas aplicações que a indústria vem solicitando para dentro da sua tecnologia. Por que eu estou falando isso? A nossa apresentação aqui não é um software de estampagem, né? A gente não está falando aqui de uma tecnologia que vai pegar uma peça e vai dizer para você se ela vai romper ou não vai romper, se vai ter ruga ou não vai ter ruga. Isso é mandatório. A gente está falando de uma solução muito mais abrangente, com a capacidade muito maior do que única e exclusivamente decidir se uma peça, um determinado produto é possível ser estampado ou não, né? Então, conforme eu falei anteriormente, né, hoje a Autoform ela foca principalmente nas necessidades da indústria, nessas informações da indústria que elas vêm, obviamente, diretamente dos nossos clientes, né? Então, os nossos clientes vão migrando com as tecnologias, vão migrando com as necessidades e a Autoform vai adaptando a sua tecnologia de modo a atender da melhor maneira possível essas necessidades. Então, nós estamos falando em questão de estrutura regulatória mais rígida, né? Isso é um padrão mundial que todos os países têm que seguir, da redução de emissão de CO2, né? Apesar de que nós estamos já migrando para a questão da eletrificação dos veículos, né? Então, a gente está numa corrida muito forte das montadoras, né? Nessa questão de eletrificação e variação das suas linhas. A pressão para o ganho de eficiência e custo, isso é indiscutível, foi uma realidade sempre, né? Sempre produzir com a melhor qualidade possível, no menor tempo e menor custo possível, né? O que eu preciso para atingir essas necessidades. Time to market, né? A questão de que hoje nós temos um tempo muito curto de desenvolvimento dos novos, vamos falar da indústria automobilística, por exemplo, dos novos carros, né? Então, assim, hoje não dá para você criar na sua engenharia de produto um conceito de um novo automóvel e demorar 18, 24 meses para lançar esse carro, né? Então, hoje você tem uma necessidade de trazer o desenvolvimento e ter carro produzindo no menor tempo possível, porque se você não fizer, com certeza o seu concorrente vai fazer, né? A montadora concorrente. Uma vez que nós estamos aí numa variação muito grande de matérias-primas e variações muito grandes, inclusive de projetos de automóveis ou linha branca que seja, hoje a gente está falando de uma diversidade e complexidade muito maior das geometrias, né? Então, hoje a gente pega um paralama, um vinco muito detalhado, tudo isso criou, né, determinados problemas na minha produção que antigamente não tinha, principalmente a questão de matéria-prima, né? Hoje a gente tem uma gama, uma variedade muito grande de matéria-prima que não existia no passado, tá? Bom,
Uma vez que a gente entendeu que a Autoform ela tem como foco principal no desenvolvimento da sua solução, a questão de trazer as necessidades da indústria, nós também trouxemos o conceito do gêmeo digital, né? O Digital Twin, que é um termo muito utilizado na indústria e no mercado, que nada mais é do que você trazer para o plano virtual, trazer para a computação todos os fatores que eventualmente ocorrem no plano prático. Então, hoje a Autoform ela consegue trazer todas as informações que eventualmente poderiam ocorrer de problemas na sua produção, incorrer em problemas na geração das suas ferramentas de estampagem, trazer tudo para dentro do plano virtual, considerando todos os fatores. Tá? Então, o gêmeo digital vai abranger toda a cadeia de processo, todos os aspectos da questão de conformação de chapa e agora também toda a questão de montagem do body white, tá? Com total continuidade digital. Isso é extremamente importante. O que significa essa frase? Continuidade digital significa você ter uma solução única para atingir as necessidades de todos os problemas. Então, o Autoform ele trabalha como um workflow de soluções. Você tem um arquivo que nasce lá na sua engenharia de produto, passa por toda a parte de custo, passa por toda a engenharia de processo, passa por toda a parte de produção, tudo dentro e integrado no mesmo arquivo, onde você vai agregando valor conforme vai passando o desenvolvimento de uma peça. Então, esse mapa serve justamente para vocês enxergarem a questão de onde o gêmeo digital do processo entra, né? Então, eu tenho um mundo virtual inicial, onde ele tem dois caminhos principais, um que vai para a engenharia de estampas e outro que vai para a engenharia de montagem, o assembly, né? E essas informações, elas vão andando em paralelo e informações são trocadas. Por quê? Até pouco tempo atrás, se conceituava de você ter uma peça, um produto, dentro das especificações, dentro das medidas, né? Hoje não se fala mais em ter somente um produto dentro das medidas. Hoje o que interessa é você ter o conjunto dentro das medidas. Vocês vão ver na nossa apresentação, eu ter 3, 4 peças que são montadas entre si dentro do dimensional, não significa ter um conjunto dentro do dimensional. Então, hoje, a visão das empresas tem que ser além de simplesmente da peça singela, da peça sozinha. A gente tem que analisar o contexto da montagem total e, no final, a montagem do carro total, né? Então, a gente tem que fazer as análises dos produtos, das peças, dos subassemblies e dos assemblies, de modo que eu permita que eu consiga ter, no final, o meu carro como um todo dentro do dimensional. A Autoform ela divide em dois momentos que se intercalam, né, conforme pode ser visto aqui, que é o Autoform Forming, dedicado à peça singela, dedicado ao produto, à análise do produto propriamente dito, e com o resultado da análise de produto, eu faço a análise da montagem desses produtos para garantir o dimensional final. Aqui é um pouquinho do que acontece no desenvolvimento de uma peça estampada, né? Então, vocês conseguem observar em verde, tudo que está em verde é relacionado ao form, é relacionado a uma peça sozinha, uma peça singela. Então, eu tenho hoje tecnologia dentro do Autoform, né? O Autoform é um produto único com diversos módulos, mas eu tenho tecnologia dentro do Autoform para analisar a manufaturabilidade da peça. Por exemplo, engenharia de produto acabou de desenvolver um produto. O engenheiro foi lá, desenvolveu com todo o design que ele queria. Essa peça é factível de ser estampada? Será que a estampagem é o suficiente? Será que ela não tem tanta contrasaída que eu vou ter que girar a peça, colocar muitas cunhas e vai me trazer um problema? Então, eu consigo fazer uma análise da manufaturabilidade da peça logo no início do meu desenvolvimento de uma peça estampada. Então, eu já tenho tecnologia para o engenheiro de produto. Em seguida, eu tenho tecnologia para saber o meu planejamento de custo. Eu preciso saber se essa peça, quanto ela vai custar? Quanto vão custar as ferramentas para produzir essa peça? Quanto vai custar essa peça relacionada à produção que eu estou estimando dessa peça? Então, essas informações, elas também fazem parte do conceito de você ter uma solução completa. Em seguida, eu tenho a análise de viabilidade do processo, análise de viabilidade do processo completo, validação desse processo, criação das geometrias, pré-usinagem, né? Tudo isso você tem tecnologia hoje para fazer dentro do Autoform e toda a parte de suporte tryout e suporte à produção. E se vocês observarem em azul, eu tenho basicamente as mesmas informações voltadas para o assembly.
Então, eu tenho capacidade hoje da minha engenharia de produto, não só analisar a peça sozinha, como ela analisar 3 ou 4 peças que fazem parte de um conjunto, já no momento da manufaturabilidade inicial. Não adianta eu continuar com essa peça, desenvolver processo, desenvolver dispositivo, desenvolver diversas informações, enquanto eu não tenho certeza se essa peça é factível, tanto sozinha e também ela em conjunto. Então, existe tecnologia autoforme para eu fazer essa análise, existe tecnologia autoforme para eu fazer a compensação do ferramental, considerando peças individuais, para que eu tenha um conjunto dentro do dimensional. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é, não olhem mais somente uma peça, não olhem somente o produto. Né? Hoje a gente está falando de uma análise completa do teu processo. As 4 áreas principais dentro do desenvolvimento da parte tanto de form quanto de assembly, né? Que eu comentei anteriormente, desenvolvimento de produto, no meu planejamento do meu processo e, obviamente, das minhas estratégias de montagem, processo e ferramental, tryout e produção. Então, rapidamente aqui, comentei até anteriormente, desenvolvimento de produto eu faço tanto na parte de peça individual quanto na parte de montagem, né? Onde eu tenho a capacidade de verificar a conformabilidade da peça, e também eventuais problemas de montagem, identificar a resolução de problema e montagem para evitar alterações tardias e dispendiosas. Lembra que eu comentei com vocês? Quanto antes eu descobrir eventuais problemas, menos custoso e mais fácil será eu resolver. Se o meu engenheiro de produto, lá no começo do processo, descobre que aquela peça não é factível, aquela geometria com aquela matéria-prima, ele lá já faz a alteração, não deixa essa peça caminhar para os outros departamentos. Né? Otimização da utilização de material, isso bate exatamente com o que a gente comentou lá na frente, hoje a gente está falando de custos o mais baixo possível, então eu tenho que ter uma otimização de utilização de matéria-prima, quando eu estou falando de estampar uma peça, criação e validação rápida de alterações do produto, informações obtidas durante a engenharia simultânea entre todas as informações. Na parte de processo e ferramental, né, toda a parte de custo, eu tenho hoje a capacidade dentro do Autoform de levantar todos os custos de desenvolvimento e ferramental de uma peça estampada. Tá? Então, vocês vão ver também na nossa apresentação ao vivo, a partir do modelo 3D, com 3 informações, modelo 3D, espessura e matéria-prima, eu já chego no levantamento de todos os custos do desenvolvimento dessa peça e produção. Tá? Então, vocês vão ver que todas as questões de detecção das características da peça também já são feitas de forma semiautomática, né? Você consegue pedir para o software te auxiliar nessas questões. Padronizações, que é o mais importante, né? Se eu tenho o meu custo interno, basta eu manter o meu banco de dados atualizado, de modo que eu vou conseguir trabalhar em cima desses custos para qualquer tipo de peça, assim que você precise revalidar todas as vezes. No terceiro momento, na questão do desenvolvimento do processo ferramental, a mesma coisa, né? Se trabalha da mesma maneira, mas aqui eu estou desenvolvendo o processo dentro do Autoform, você não precisa carregar no Autoform ferramenta modelada externamente, não, você faz tudo dentro do Autoform a partir do teu produto. Então, aqui é o momento que você vai desenvolver a tua ferramenta, vai desenvolver a ordem do dispositivo de montagem, você vai fazer a análise, fazer uma análise de spring back, ver o retorno elástico da peça singela, ver o retorno elástico de todas essas peças singelas no conjunto montado. É aqui o momento que você vai fazer a análise completa do teu processo e, obviamente, analisar questão de ruga, ruptura, né? Qualidade de superfície e tudo mais. Então, você tem todas essas informações também dentro do Autoform. E, por último, nós temos tecnologia também para o pessoal de tryout e produção. Né? Tudo que eu comentei com vocês até agora, nós estamos falando do nominal. O que é o nominal? Se eu pego uma peça e vou fazer uma análise, uma simulação, eu vou entrar na simulação com os dados nominais. Vou dar um exemplo. Eu vou entrar com o meu produto, com a minha porta. Nossa, aqui essa porta tem 1 milímetro de espessura. Não envolveu ali também. Essa porta tem 1 milímetro de espessura. A simulação ela vai ser gerada a partir de 1 milímetro de espessura. Porém, quem é da área sabe muito bem que isso não é a realidade. Existem variações de processo que são variações do dia a dia. Por exemplo, você trocou um fornecedor.
essa chapa que vinha com milímetro veio com 0,95. 0,95, dependendo da norma, está aprovado. Você tem que produzir com 0,95. O que esse 0,95 vai influenciar na minha peça? Então, lembra que eu falei lá no começo? Vamos trazer todos os eventuais problemas do meu plano real, né, do meu plano físico, para dentro do virtual. Então, aqui no AutoForm, eu também vou simular todas as variações de processo, que nós chamamos de variáveis de ruído. Essas são as variações que estão dentro do processo e que nós não temos muito controle, né? Uma eventual mudança de propriedade de material, que também ocorre, dependendo da norma, pode variar mais ou menos 20%. Então, eu tenho que levar isso em consideração, tanto na minha simulação peça singela, quanto na minha simulação assembly montagem. Ok? Bom, a AutoForm também oferece toda a parte de suporte e implementação da tecnologia, tá? Nós não prestamos serviço no mercado para isso, existem escritórios que compram a tecnologia conosco, que foram treinadas pela gente, que prestam serviço. Caso vocês tenham interesse na prestação de serviço, entre em contato com a gente, que a gente manda a lista de escritórios que estão ativos e usam licenças oficiais, treinados e tudo mais. Porém, nós não prestamos serviço. Toda a nossa equipe técnica aqui no Brasil, né, ela é dedicada ao suporte e implementação da tecnologia dentro dos nossos clientes. Hoje, a AutoForm conta com um pouco mais de 400 colaboradores no mundo, tá, localizados em 13 países diferentes. Aqui um pouco do mapa, onde os pontos em vermelho são escritórios próprios da AutoForm. Nós estamos situados aqui em São Bernardo, né? Somos uma filial da AutoForm, não somos revenda. Somos responsáveis pela toda a América do Sul, do qual a gente tem um agente, uma empresa que é um agente na Argentina, que fica sob responsabilidade também do Brasil. Então, aí um pouco da distribuição global das nossas soluções e das nossas aplicações. Todos os escritórios trabalham com a questão de venda, né? O nosso desenvolvimento do software fica dividido entre a Suíça e a Alemanha, né? Temos equipe tanto na Suíça quanto na Alemanha, porém, na fase de implementação, na fase de avaliação, na fase, inclusive, de decisão do que será implementado no AutoForm, todos os colaboradores no mundo fazem parte disso, porque somos nós que informamos a AutoForm de necessidades dos nossos clientes. Isso funciona para o mundo inteiro. É uma empresa que vem num crescimento muito forte no mercado, né? Hoje nós temos aí um market share em torno de 70% a 80% do mercado na parte de simulação de estampagem, né? Mais de 70% do orçamento da AutoForm é dedicado à parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, se você olhar o organograma da empresa, né? Olhar os nossos colaboradores, a AutoForm conta com muitos mestres, doutores, dedicados à área de materiais, dedicados à área de estampagem, justamente para nos auxiliar nessa questão do desenvolvimento. Não é simplesmente a matemática do software, né? Aqui é muito mais do que simplesmente criar um software, desenvolver um software, e sim saber o que inserir, ensaiar para que você obtenha, obviamente, os melhores resultados possíveis. Estamos aí há pouco mais de 25 anos no mercado, né? A empresa nasceu lá em 1995, onde ela nasceu já com um grande diferencial, que é ter uma tecnologia que calcula muito rápido, sem perder, obviamente, qualidade e precisão, né? E essa característica o AutoForm tem até hoje, né, de ser uma solução extremamente rápida no cálculo, porém, se vocês observarem, basicamente a cada 2 anos, né, nós desenvolvemos uma nova aplicação para a tecnologia, né? A AutoForm, ela não desenvolve versão, né? Apesar de mudar o número da versão, ela não tem essa preocupação de, daqui 2 anos ou 18 meses, vou lançar uma versão e muda somente a cor do botão. Não, ela sempre acaba inserindo coisas novas no mercado, né? Então, nós temos toda a questão de abordar desenvolvimento de melhoria sistemática do processo. O Body White nasceu aqui em 2021 como um produto, né? Mas já é um produto que vinha trabalhando até anteriormente. Em 2019, nós lançamos o AutoForm The Cloud. Você tem a possibilidade de usar o AutoForm na nuvem também. Então, tivemos diversas tecnologias, diversas aplicações para somar no software para que a gente tenha a capacidade de dizer que hoje nós temos uma solução completa, né, capaz de representar os gêmeos digitais do processo. Aqui um pouquinho dos nossos clientes globais, aqui estão só as OEMs, né?
No Brasil, nós estamos em torno de 60 clientes, né, somente na área de conformação de chapas. Então, nós temos, obviamente, todas as OEMs que possuem desenvolvimento no Brasil, seus fornecedores, né, toda a cadeia de desenvolvimento de ferramental, diversas ferramentarias, escritórios de projeto, todos fazem parte da nossa cadeia de clientes aqui no Brasil, né? Hoje a gente está no mundo, mais de 50 OEMs utilizam a tecnologia Autoform. Difícil você olhar na rua algum carro e ver alguma peça estampada que, obviamente, não tenha passado pela simulação, utilizando também a nossa tecnologia, né? Temos aí pouco mais de 1.000 empresas distribuídas em 50 países diferentes. Temos em 13 países escritórios próprios, mas temos tecnologia aí distribuídos pelo menos em 50 países no mundo. Ok? Bom, senhores, da minha parte é isso. Se alguém tem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Vou passar a palavra assim que alguém questionar algo, senão eu passarei a palavra para o Adilson para ele iniciar a parte de demonstração técnica. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adilson, eu sou engenheiro de aplicação da Autoform, sou formado em engenharia mecânica e eu vou pedir licença que eu vou ter que desligar um pouco a câmera para não puxar muita desempenho do computador, já que eu estou com muitos arquivos pesados aqui, tá? Mas eu quero demonstrar um pouquinho das soluções que a Autoform tem dentro do ciclo de vida de uma peça estampada, tá? Começando desde do estudo de factibilidade do produto até o nosso estudo, né, mais avançado de spring back, compensação de ferramental, né, passando por todo esse caminho de peças dentro do Autoform, da peça, né, dentro do Autoform. Então, eu começo importando o produto, né, então eu vou definir um chip, um balanço para essa peça repuxada, e já vou definir o material. Então, é legal falar aqui, pessoal, que dentro do Autoform eu tenho um banco de dados vastos de materiais aí, né? Onde eu posso escolher o material que eu, de melhor aplicação para o meu caso, né? Então, tudo que eu tenho dentro do material, definir a espessura do produto, eu consigo isso dentro do Autoform, né? Então, se eu mostrar um pouco do nosso material para vocês, essas aqui são as curvas do material, né? Isso aqui é levantado via testes, então eu tenho a curva de encurramento que eu consigo levantar no meu teste de tração, né? Até mesmo a anisotropia, né? Que é a curva de plastificação, onde eu também consigo levantar dentro do ensaio de tração, mas aí levando em consideração os corpos de prova, né? Então um vai estar no sentido de laminação da chapa, outro vai estar 45 graus e outro vai estar 90 graus, né? E com isso eu consigo levantar os meus coeficientes de anisotropia para gerar esse material, e por fim a curva FLC, que é levantada através do ensaio de Nakajima. Tá? Bom, dentro disso, o que eu preciso para fazer um estudo de factibilidade do produto é saber se esse produto é factível, se ele é processável, se eu consigo produzir ele, né? Eu preciso basicamente da geometria 3D, do material, da espessura, e com isso eu consigo fazer um estudo do quê? De factibilidade do produto. Eu vou saber se esse produto ele é factível ou não, se ele tem alguma contra-saída, se ele tem uma parede muito inclinada que vai dificultar repuxar esse produto no caso, né? Se ele tem alguma região que tem um canto vivo. Então, tudo isso eu faço esse estudo inicial. Então, eu estou aqui rodando o que a gente chama de form check, né? Que é um cálculo one-step. Esse não é um cálculo incremental em si, ele é um cálculo mais rápido, mas que ajuda a gente a entender qual que é o comportamento do material e quais são as áreas críticas desse produto, né? Então, que áreas vão influenciar dentro do meu processo, né? Que eu vou definir mais à frente. Então, eu consigo olhar o quê, né? Então, eu consigo olhar que esse produto, logo quando eu estou pensando em crash form, ele não tem nenhum problema de ruptura, né? Aqui ele está mostrando essa região de potencial splits, é porque aqui eu tenho uma flange estrudada, né? Então, se eu remover as regiões que eu vou considerar secundárias, que são regiões que eu vou fazer em outra operação e não no repuxo, eu consigo ter uma ideia de como é o comportamento desse produto somente no repuxo. Então, eu vou remover aqui as regiões que eu considero flanges,
Vou remover os furos estrudados que eu tenho aqui. E também um outro furo estrudado que eu tenho aqui. Vou remover aqui. Vou remover essa flange aqui de trás também. Aqui eu vou deixar. Beleza? Vou dar um apply. Remover as superfícies, né, que eu considero secundárias e faço novamente um novo cálculo no step. Agora somente pensando na área do produto. E com isso, pessoal, além de eu ter uma noção de como esse produto vai se comportar, eu tenho também uma noção de como vai ser esse produto planificado. Essa linha verde que vocês estão vendo inicialmente seria o meu produto planificado, né? Esse estudo que eu estou mostrando para vocês é um estudo mais simples, né? Eu não estou levando em consideração o que seria uma geometria genérica, mas eu posso também levar em consideração aqui nesse estudo de factibilidade, né, esse estudo que a gente está fazendo inicialmente aqui, se eu considerar, por exemplo, o nosso prensa-chapas aqui, eu consigo gerar uma geometria genérica de um punção, né? Então, ele vai gerar para a gente o quê? Basicamente, um prensa-chapas e fechar esse prensa-chapas e criar uma matriz punção, cabeça de repuxo da nossa peça. Então, eu tenho uma ideia aqui de como seria um repuxo genérico. E aí eu já faço esse estudo, verificar se esse tipo de repuxo que eu estou pensando, que eu estou levando em consideração, é um repuxo factível ou não, né? Basicamente, o que a gente vai conseguir verificar são as regiões que têm potenciais rupturas, né? As regiões onde eu vou ter potenciais rugas, onde eu vou conseguir estiramento e onde eu não vou conseguir estiramento. E o legal de ressaltar é que depois do cálculo eu consigo verificar o que acontece se eu aumentar a restrição da minha chapa. Se isso vai aumentar as rupturas, vai aumentar o estiramento da chapa, né? E por consequência vai diminuir as áreas que não aconteçam estiramento, que elas se encontram ainda na área elástica do material. Vou verificar aqui, ele já está calculando, mais alguns segundos, e ele já apresenta um resultado com a utilidade, já pensando agora num processo de repuxo, tá? Para essa peça. Aqui, pessoal, o que eu consigo levar em consideração também? Quando eu já penso num processo de repuxo, o AutoForm vai me dar também, é importante, um blank mínimo. Então, essa curva em amarelo que eu acabei de selecionar para vocês, ela seria o blank mínimo para essa condição de repuxo, né? O que eu consigo verificar? Para um repuxo dessa altura, eu começo a ter alguns problemas de ruptura no meu produto. E eu sei também, se eu aumentar o estiramento, né, se eu aumentar a restrição no meu blank, eu começo a ter um problema de ruptura também na parte lateral, né? Isso já me ajuda a pensar o quê? Eu preciso fazer um punção ou uma matriz um pouco menor para evitar essas rupturas que estão acontecendo aqui, né? Mas com isso, já tendo o meu blank mínimo, que é esse blank aqui, eu consigo fazer um estudo de blank, onde eu parto daquele blank geométrico, né, aquela geometria, né, redonda, basicamente oval aqui, e eu faço um estudo de blank, né? Que estudo de blank é esse? Para blanks comerciais. Então, eu quero ter uma noção de quanto vai custar o meu blank por produto. Então, aqui no caso, olhando aqui, ó, eu mantendo um blank da geometria que está e tirando os blanks assim da minha bobina, ele vai custar R$ 24,00, R$ 25,00 aí arredondando. Se eu partir para um blank trapezoidal, que seria um blank mais simples de cortar, né? Ele também vai ter um custo aí de R$ 25,00. E aí vai ter um aproveitamento de 58% da matéria-prima, tá? Feito isso, definido então a factibilidade, meu produto é factível, fiz um estudo de blank, né? Qual que é o próximo passo? Meu próximo passo é definir um processo. O AutoForm, ele tem algumas prensas genéricas, né? Que automaticamente ele já cria um processo padrão, né? Então, toda vez que eu for importar uma prensa genérica de transfer, ela vai abrir com esse processo aqui, repuxo, corte, dobra, dobra e dobra, né? Mas nada me impede de modificar as minhas operações e eu quiser mudar um pouco o meu processo. Então, eu posso partir para um processo de repuxo, 3 operações de corte e uma operação de dobra, né? E aqui, o AutoForm já conseguiu identificar em grande parte
as features, né, que a gente dentro do software, né, que seria o quê? Os furos, as flanges, os furos estrudados, né, o AutoForm consigo identificar, e aí cabe ao usuário alternar aqui. Então, se eu quiser modificar, então eu procuro meus furos, esses furos aqui, ó. Então, eu falo que eu quero fazer esses furos na operação 50. Então, eu arrasto para o lado aqui, eles vão ser feitos na operação 50, né? Eu consigo também ter uma visualização por operação, tá? Então, aqui ele vai me mostrar o que vai ser feito em cada operação. Eu quero colocar todos os furos nas 50, eu quero colocar esse furo aqui, no meu furo estrudado, na 40. Eu quero criar um plano de corte, então eu quero criar uns retalhos, né? Então, eu consigo gerar esse plano de corte tudo dentro do meu processo. Acrescentar cunhas, remover cunhas, tudo isso dentro do meu plan stage, que é onde eu monto o meu plano de métodos, né? E ainda aqui dentro, pessoal, eu vou pular para um arquivo aqui que já tem algo esquematizado, né? Então, eu já tenho o meu plan esquematizado da forma que eu queria visualizar ele, com todos os detalhes pertinentes. E aí eu faço um estudo de tooling cost. O que seria esse estudo, pessoal? Com base no meu planejamento, no meu plan, e no tamanho da geometria, no form check calculado, no blank definido, ele vai me voltar o valor do meu custo do meu ferramental. Então, para montar esse processo, construir os ferramentais, minha família de ferramentas para essa peça, eu vou ter um custo de R$1,5 milhão, né? Mas tá, aonde estão esses custos? Esses custos, eles estão aonde? Na engenharia, porque o AutoForm já me dá um custo da engenharia por operação também, tá? Então, por ferramental aí, eu vou ter um custo. Meu custo de usinagem, que é a parte de CNC. O meu custo de die making, que é a parte de construção da ferramenta. O custo de tryout, né? Aqui dos materiais, outros custos que eu consigo adicionar também. Eu também tenho, além desses custos, o estudo de recursos. Então, quantas horas eu vou gastar para construir esse ferramental? Qual vai ser as horas por operação, por fase de processo, né? Então, engenharia, usinagem, construção de ferramental, tryout, quanto eu vou gastar aí de tempo para isso. E também tem um recurso muito legal, que é o Train Education, que é o quê? Se eu quiser fazer um estudo de alterar alguma coisa, eu vou fazer, não sei, eu vou fazer aqueles cortes que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha colocado na 50, eu posso colocar na operação 40, né? Quanto que eu consegui, quanto de custo teria, o que teria representado esse custo para mim? Então, eu teria uma diminuição na operação 50, né? E, consequentemente, um aumento na operação 40, porque eu fiz essa mudança aqui dentro do meu plano. Eu alterei os furos que aconteceriam na 50 para a operação 40, né? Então, ele me mostra exatamente essa mudança de custos. E, por fim, eu também consigo, já pensando numa estamparia, que ela precisa saber quanto que ela vai ganhar por peça, né? Colocar o preço final dela por peça para uma montadora ou para uma sistemista, alguma coisa do caso, ele já me dá também meu custo peça. Então, ele está falando para mim que ele vai ter um custo peça aqui de R$37, né? O que ele está considerando aqui, pessoal? Ele está considerando o custo do ferramental, o custo do meu blank, o custo de produção, né? O material, que vai ter algum retrabalho, que ele vai ter um custo de retrabalho aí durante a produção, e a parte de shipping cost, que é exatamente a parte de logística, né? Então, o quanto que ele vai gastar para enviar essas peças, tudo isso. Um exemplo aqui de o que interfere no cost é o seguinte: vamos supor que minha ferramenta ela é amortizada, ela não é custo da estamparia. Então, eu posso vir aqui, zerar esse custo, que, teoricamente, né, na prática também isso acontece, o meu custo de peça vai cair, tá? Então, eu vou ter um custo peça menor. Então, tudo isso é possível e é editável dentro do AutoForm, tá?
Aí vocês podem me perguntar, tá, mas como esse custo é feito? Esse custo, né, para quem tiver mais interesse, a gente faz uma apresentação mais direcionada, mas só falando por cima, ele é através de um standard, onde nós, da Autoform, ajudamos nossos clientes a calibrarem esses standards para a realidade deles e aproximar exatamente os valores, né, que eles têm no dia a dia dos recursos, das ferramentas que eles já produziram dentro desse standard. E aí os próximos orçamentos ele vai fazer através do standard e já vai ter o custo próximo da realidade dele no dia a dia de trabalho. Tá? Então, pessoal, o Jusilei falou de algumas tarefas, eu passei pela factibilidade do produto, onde a gente verificou se o produto era factível. Eu acabei de apresentar para vocês a parte de custos, né, e planejamento de métodos dentro do Autoform. Então, eu estou verificando, criando o meu processo e verificando o custo que esse processo que eu criei vai ter, também o custo peça. E agora, eu vou para a fase que a gente chama de die phase. O que seria? Eu vou verificar se esse processo que eu pensei é um processo factível. É possível eu tirar ele na realidade? Então, dentro do Autoform, eu tenho um módulo chamado Die Designer. Né? Esse módulo permite eu modelar de forma rápida e prática as minhas ferramentas. Então, aqui eu estou gerando basicamente de forma rápida e prática os aços, né? E aqui eu vou gerar, vou fechar os meus suros de forma mais rápida, né? Criar um prensa-chapas. Posso colocar uma distância aqui de 5 milímetros e gerar um adendo que seria a ligação, né, final para criar a matriz função. Né? Tudo em alguns minutos, em alguns cliques. Né? Se vocês me permitirem aqui, eu vou mudar de arquivo só para mostrar, né, o que eu tenho. Então, aqui, pessoal, já pensando no modelamento mais avançado, né, onde eu já defini mais regiões que vão ser flangeadas, gastei um pouco mais de tempo refinando algumas áreas, né, mas fechando os furos, criando os furos mais complexos também, gerando o meu prensa-chapas de forma mais simples, um pouco mais complexa, né, com uma curvatura aí seguindo a linha do produto como exemplo. Né? Então, eu poderia até mesmo dar um copy from aqui, por exemplo, modificar essa linha. Né? Se eu quiser criar uma linha mais simples, vou deletar alguns pontos aqui. E aqui também. Né? E aí, ele ia aproximar a curvatura do meu prensa-chapas para a curvatura que eu estou escolhendo aqui. Tá? E aí, com um shift e também com um adendo mais simplificado criado. Né? Feito isso, eu faço um estudo de desenvolvimento de linha de corte. Então, para o adendo que eu gerei, o Autoform desenvolve as linhas de corte que eu tinha gerado lá no plan, né? Os retalhos, os furos estudados, tudo isso ele vai desenvolver para mim aqui. Né? E aí, com o meu blank definido, eu vou rodar uma simulação, né? E vou verificar se esse repush que eu pensei, a forma que eu pensei desse repush é um processo factível ou não. Né? E o Autoform, logo que eu termino uma simulação, pessoal, eu startei aqui, né? Eu peguei o arquivo já pronto, senão a gente ia perder um pouco de tempo. Logo que eu inicio uma simulação, eu tenho a simulação aqui, o tempo que ela demorou para calcular, ela demorou 8 minutos, tá? Para apresentar o resultado. Então, eu tenho o meu repuxo e eu consigo verificar o quê? Então, eu vou fazer uma análise do meu repuxo, verificar o que realmente aconteceu. Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que eu tive problemas de ruptura ao longo do adendo que foi criado. Tá? Então, na região lá do meu adendo que eu criei, eu tive alguns problemas de ruptura, que é a região em vermelho. Eu consegui ter um bom estiramento na peça, né? Ela chegou na cor verde, que é isso que a gente quer. Tive problemas de afinamento em algumas regiões, então esse afinamento está passando de 30% aqui. Né? E alguns locais podem ter chegado a rupturas. Se eu também fizer uma análise de wrinkles, eu consigo ver que eu tive problemas de rugas em algumas regiões da minha peça. Né? Tudo isso dentro do Autoform eu consigo verificar. E aqui também
problemas de afinamentos, né, que eu tive dentro da minha peça. Ainda eu consigo verificar se depois disso, né, então vamos supor que eu falei, legal, essa geometria que eu criei aqui não ficou muito boa, né, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e aí eu dei uma refinada nessa geometria, não é esse, aqui é o resultado, legal, é esse aqui. Eu dei uma refinada na minha geometria no die face, então perdi um pouco mais de tempo, né? Então o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi manualmente o meu blank não, minha aba aqui de baixo, né, usando alguns recursos que eu tenho. Criei um prensa-chapas, onde essa região aqui do produto é partition binder, né? Então, o que significa isso? Eu estou tirando essa região da flange e dessa aba da porta no próprio prensa-chapas e criei um adendo, né, na parte restante do meu produto, com a ideia, né, de facilitar e evitar aquelas rupturas. Feito isso, o AutoForm vai me apresentar um resultado, né, da simulação. E aí eu já estou com meus quebra-rugas, pessoal, então eu consigo já definir quebra-rugas também, né? Então a parte do drawbit, quebra-rugas da peça já foi definida, em volta aqui do meu blank, né? E aí, fazendo uma análise do meu repuxo, o que eu encontro aqui, pessoal, não tenho nenhuma região de ruptura, eu tenho uma pequena região com risco de ruptura aqui, né? Consegui estiramento na parte que eu quero, alguns problemas de rugas nos cantos ainda da peça, mas isso a gente pode desconsiderar. E eu alcancei o resultado qualificado para o meu produto, né? Feito isso, eu faço uma breve análise de spring back, né? Então, eu quero saber se essa peça está num retorno elástico e quanto de retorno elástico ela está me dando. Eu vou colocar aqui os valores máximos. Eu tenho uma amplitude, então eu estou vendo uma amplitude aqui próxima de um pouco mais de 5 milímetros. É uma amplitude que eu consigo trabalhar bem. Então, eu posso fazer o que agora? Eu posso aprovar o meu processo. Então, lembrando que na fase 1 era a factibilidade do produto, foi aprovado. O custo, fase 2, foi aprovado. Fase 3, factibilidade do processo. Estou aprovando ele agora. A fase 4 é a factibilidade do produto, né? Então, a gente está falando de o full processing stamping, né? Isso quer dizer o quê? Eu estou pegando toda a superfície CAD que eu vou mandar para a cópia e vou rodar a simulação no AutoForm e verificar se aquelas superfícies que eu criei no CAD se encontram com qualidade, né? Para trabalhar dentro do AutoForm e ser aprovada para a usinagem, né? E aí, licença aqui para. E aí, pessoal, então o que a gente tem aqui? Eu estou abrindo um arquivo, né? Que a gente também tem. O AutoForm ele tem duas fases. Essa fase do CAD, ela é feita especificamente, né? Agora que foi lançada a nova versão. Ela pode ser feita dentro do AutoForm e também fora do AutoForm. A AutoForm ela tem dois produtos para modelagem de superfície de ferramental, tá? A gente tem um produto que a gente chama de Process Designer for CATIA, que é essa solução que vocês estão vendo agora. Elas são workbenches dentro do próprio CATIA V5, né? Onde eu tenho ferramentas específicas para modelamento de ferramental, né? Então, se eu quiser modelar a minha ferramenta dentro do CATIA, eu tenho workbenches criadas em conjunto com o AutoForm para o modelamento dessa ferramenta dentro do próprio CATIA, né? Então, eu consigo também, além de modelar, compensar com base nos campos vetores que eu gerei do AutoForm a minha ferramenta aqui dentro, né? Tudo isso, pessoal, como é feita essa transferência de arquivo? Através de uma outra solução chamada Quick Link, onde eu consigo pegar tudo que eu criei aqui, jogar para o meu CATIA, né? Então, para o meu PD. Então, aqui, se eu pedir licença, eu tenho um geometrical site chamado Quick Link. E aqui, basicamente, foi tudo que eu gerei lá dentro do AutoForm, eu trago para usar como referência dentro
do meu CATIA. Então, aqui é a superfície que eu modelei no AutoForm, e aí, com base nela, eu fui modelando, né? Usando os recursos. Então, eu tenho recursos que fecham todos os furos de maneira automática, eu tenho recursos para gerar um prensa-chapas, né? Eu tenho recursos para gerar a minha ferramenta final, então eu modelei aí, no caso, a parede do punção. Se eu pegar aqui o meu punch, né? Aqui meu punção modelado, isso aqui foi a parede que eu modelei, né? Depois eu uni ele com o produto. E por fim, gerei minha matriz de repuxo dentro do comando aqui do meu DAI Designer, né? Eu não vou mostrar muitos comandos, porque modelamento K a gente sabe que demora um pouco. Isso é uma das soluções que a AutoForm tem. Uma outra solução que nós temos, pessoal, é dentro do próprio AutoForm, né? Com o lançamento da versão 10.1, o AutoForm lançou junto o Quality Geometry, né? Então, esse diamantezinho que vocês estão vendo aqui, ele é um plugin dentro do próprio DAI Designer, mas a gente chama de DAI Designer Plus agora, que ele vai dar um switch nessas geometrias. Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Eu tenho minha geometria criada no DaiFace, eu dou um switch, e ele vai permitir eu gerar as minhas superfícies agora com qualidade CAD, e com também comandos onde eu consigo analisar se essas superfícies se encontram de maneira adequada. Então, aqui, pegando um arquivo que eu já modelei, eu tenho meu prensa-chapas, modelando usando o Quality Binder, né? Onde eu modelei também o Partition Binder, tudo isso aqui. E eu consigo analisar se nesse prensa-chapas que eu criei existe problemas de gaps, né? Então, aqui são problemas de gaps, problemas de tangência. Se eu consigo aplicar um Zebra Lines para verificar se eu tenho algum problema de superfície, que a superfície não está muito boa, né? E aqui eu tenho também comandos onde eu consigo usar aqui esses comandos mais... Então, eu consigo usar comandos para fechar uns furos mais complexos, verificar se essa região que eu fechei está com algum problema ou não, né? Se ela fechou de maneira adequada, como que está a superfície dessa região que eu estou fechando, né? Tudo isso passo a passo, né? Verificando aqui. Então, se a gente for pulando aqui as etapas, eu tenho a geração das paredes, da extensão da superfície, né? Eu tenho comandos práticos aqui, então se eu pegar um segmento um pouco mais complexo aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui uma transição, né? Eu tinha... Como que eu fiz? Eu tenho comandos que permitem eu ir fazendo ligações e depois eu dou um simples apply e ele fecha sozinho a região que manteve aberta, né? Tanto o modelamento dentro do DAI Designer Plus, pessoal, como o modelamento dentro do PD, eu levei em torno aí de 3, 4 horas para fazer esse modelamento final, né? Chegar na construção do meu ferramental final com a superfície que eu queria, né? Com aquilo que eu queria para modelamento. Então, aqui, se eu fizer uma análise dos gaps, eu posso ver que não vai ter nenhum problema de gaps de superfície. A tangência, ela chega a alguns itens um pouco mais críticos, mas são dentro do próprio produto, como vocês podem ver, né? Nas regiões de modelamento do adendo, elas estão ok, né? E também analisando os Zebra Lines das superfícies que eu criei dentro dos comandos do DAI Designer Plus, tá? Feito isso, modelado isso, pessoal, eu preciso saber se esse resultado que eu modelei, ele é um resultado que eu posso confiar, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer uma análise do estudo, né? Do mesmo estudo que eu tinha feito anteriormente, rodo a simulação incremental e verifico se a minha peça está sendo aprovada, né? Então, não tem nenhuma ruptura, os problemas de rugas permanecem na mesma região. Depois do corte, eu tiro as rugas que estão para fora do produto. Tem as minhas operações de corte, verifico tudo isso, as formas foram feitas. E, por fim, verifico o meu spring back, né? Para saber quanto que esse spring back está me retornando, se é próximo dos valores que eu tinha estudado anteriormente. E eu verifico que é nas mesmas regiões, né?
Bom, pessoal, feito isso, o próximo passo eu teria que compensar essa simulação. Porém, o AutoForm ele tem um módulo, uma solução diferente que a gente chama de solução sigma, né? O que essa simulação sigma permite eu fazer, pessoal? Essa simulação sigma, ela permite eu rodar várias realizações, então aqui foram calculadas 112 realizações, que são o quê? Combinações de variáveis que a gente chama de variáveis de ruído, né? Que são variáveis não controladas. O que são essas variáveis não controladas, pessoal? São aquelas variáveis que o processista, o cara que está debaixo da prensa, não conseguem controlar. Espessura da chapa, porque a espessura ela pode variar conforme norma. As próprias propriedades do material podem variar conforme norma. A parte de lubrificação, eu posso lubrificar mais uma chapa do que a outra, então muitas vezes eu não tenho controle, a não ser que seja automatizado, né? E a parte também de algumas questões de atrito do próprio material, né? Então essas são variáveis que não são controladas pelo usuário. Então eu consigo fazer uma análise através delas, variando elas, né? Então eu estou variando elas dentro das normas, máximo e mínimo da norma ali, para o valor que eu estou especificado, para saber o que essas variáveis vão influenciar no meu processo. E até mesmo se minha peça, no processo que eu criei, já fazendo um estudo estatístico, ela possui, ela é compensável ou não, né? E como eu verifico isso? Se eu vier aqui e a minha linha de compensation estiver mostrando aqui uma bolinha verde, isso quer dizer o quê? Que essa peça ela pode ser compensável. Mas já mostrando, fazendo uma análise final, então isso é o quê? Basicamente, as variáveis que eu fiz, né, os cálculos de variáveis, elas estão variando aqui, e o AutoForm vai me retornar o quê? Ele vai me retornar o quanto essas variáveis influenciam, né? Então, eu vou dar um apply aqui. Primeiro eu estou com o Spring Back ativo, depois eu vou ativar algumas outras funções, que a gente consegue verificar o quê, pessoal? Aqui no Spring Back, eu consigo fazer uma análise do quê? Verificar a robustez, que a gente chama de CPK, né? Então, o que é a robustez ali? O que é o CPK, pessoal? É verificar onde as regiões estão fora do range estipulado, né? Então, aqui ele está fazendo uma breve leitura dos meus resultados e fazendo o estudo, análise estatística de CP e CPK, para retornar esse valor para nós, né? E aí eu consigo verificar o quê? Quais regiões da peça estão fora do meu máximo e mínimo, né? Dos meus limites. Então, eu consigo verificar o quê? Que as regiões em vermelhas que ele está mostrando, ela está fora do meu limite desejado. Isso quer dizer o quê? Basicamente, ela está fora de 1% aí de 1% não, né? De 1 milímetro. Então, ela está mais 1 e menos 1 milímetro. Então, ela está acima de mais ou menos 1 milímetro de retorno elástico da peça. E um outro... E eu quero saber se esse processo ele é possível ser repetitivo, né? O que ele vai mostrar para mim, pessoal? Se minha peça estivesse totalmente vermelha, ela quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum controle sobre esse processo. As minhas variáveis incontroláveis, elas variam tanto que o processo que eu montei não é um processo robusto. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso ter vários resultados conforme essas variáveis alteram. E aí, sempre eu não vou conseguir manter um resultado adequado dentro desse intervalo, né? Nesse exemplo, o processo que a gente montou está mostrando o quê? Que ele é repetível, sim. Eu consigo manter um processo repetitivo dentro do intervalo que eu estou estudando, né? Então, ele me fala o quê? Que essa peça é compensável. Eu consigo fazer uma compensação dentro dela, tá? E aí eu também posso fazer esse mesmo estudo, né? Na verdade, eu faço um estudo para saber se o máximo failure, então eu estou vendo aqui que meu máximo failure, ele está mantendo, então, se eu quiser fazer um estudo, né? Se eu quiser saber qual que é os valores, ele me mostra aqui, ó, que o valor ele está dentro do valor, né, de controle requerido. Se eu voltar para esse estudo aqui, ele vai me mostrar que esse ponto ele vai variar. Ele está no nominal, ele está em 0,7, mas ele pode variar na pior condição para 0,5 e na condição extrema para 0,9, né? Eu consigo saber quais são os picos das variáveis, né? Então, eu estou falando de máximo failure, que é um coeficiente que ajuda nós estudarmos o quão próximo da ruptura se encontra aquela região, né? É um estudo para verificar a ruptura aí. Como eu mostrei para vocês, era análise de Spring Back.
Aprovando o meu sigma de robustez, pessoal, eu parto para a parte de análise spring back do ferramental, né? E aí, aqui, né, o que eu fiz? Eu posicionei a minha porta, né, dentro de uma região, de um suporte, então eu criei aqui alguns clamps, como vocês vão ver aqui. Deixa eu ativar aqui para ficar mais fácil. Eu coloquei 4 clamps, 2 pilotos, né? E estou analisando agora o spring back dessa peça para essas posições aqui que eu coloquei, né? E aí, com base nisso, eu ativo o nosso recurso de compensação. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um clone desse arquivo, tá? E aí eu vou conseguir compensar. Então, aqui já pegando um outro arquivo que já está compensado, né, mas mostrando para vocês como funciona esse recurso de compensação dentro do Autoform, explicando um pouquinho da estratégia. O que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu... legal. Aqui. Bom. Então, aqui, pessoal, eu estou compensando minha ferramental da seguinte forma. Falei para o Autoform que eu quero manter o prensar chapas rígido, criei uma região de transição, que é essa região verde aqui, e apliquei uma compensação direta na região amarela. Essa compensação é com base em quê? No meu campo de vetores, né? Então, esses pontos vermelhos que vocês estão vendo na tela são os campos de vetores gerados daquele estudo de Spring Back que eu mostrei agora há pouco, né? E com base nele, eu aplico um smoothness, né? Então, eu tenho um comando aqui de smooth acurácia, onde eu posso aplicar. No caso, eu estou aplicando meio deformação aqui, né? Não estou aplicando a deformação total, porque eu não quero prejudicar a superfície da matriz, eu quero só compensar ela, né? E aí, eu fiz essa compensação. Nesse caso aqui já é a minha interação número 4, então eu tinha feito anteriormente 3 interações para tentar chegar num loop de compensação desejado. E aí aqui, até o momento, né? Esse aqui é o meu melhor resultado de Spring Back. Então, se a gente olhar aqui, eu vou ter mais de 90% da peça na região satisfatória, que é no meu intervalo de mais ou menos meio milímetro, tá? E somente algumas regiões fora, né? Então, eu tenho um pouquinho dessa região aqui da flange que está apontando um pouco acima do meio. Aqui está para 1.2, né? Algumas regiões aqui que se encontram fora, mas depois de 4 loops de compensação, eu consegui chegar no resultado desejado, né? Feito isso, se essa peça é aprovada, consequentemente, eu libero as ferramentas para cópia, né? E aí, ela está sendo feita na usinagem, e aí depois, fora do Autoform, né? Mas ainda usando o Autoform, eu tenho como fazer o meu tryout, usando o nosso tryout assistance, onde eu consigo verificar o comportamento na simulação, né? Se eu aumentar, diminuir, quebrar rugas, se eu mexer um pouco na posição do blank, ao vivo, através de um tablet, eu consigo verificar isso, e eu passo isso para o ferramenteiro e falo, ó, se você aumentar o drawbid aqui, ou diminuir o drawbid aqui, vai acontecer isso aqui. Então, a gente precisa alterar, aumentar um pouco o raio, colocar o blank 2 milímetros para o lado, e aí a gente consegue tryoutar o ferramental e tirar a nossa peça no tryout, né? E depois disso, o Autoform ainda ele pode ser utilizado para análise, para controle de produção. Então, eu tenho uma ferramenta batendo há muito tempo. Lá, sei lá, alguns anos já ela está batendo. E ela começa a dar problemas na chapa. O que eu faço? Eu pego a ferramenta, digitalizo ela, trago para o Autoform, simulo, verifico os problemas, tento corrigir no Autoform, e depois passo para o ferramenteiro as modificações que devem acontecer para resolver o problema daquela chapa que está rompendo depois de um tempo de produção, já que a ferramenta tem um desgaste aí com o tempo, né? Bom, pessoal, dentro da peça estampada, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou pedir um pouco de licença só para alongar um pouquinho, para mostrar uma outra solução, que é a solução de conjunto soldado. Então, essa mesma porta, pessoal, que eu acabei de simular ela, eu vou simular agora o conjunto soldado dela, né? Então, conjunto soldado e grafado, tá, pessoal? Então, eu tenho a porta interna, porta externa, eu tenho um reforço aqui,
né? Trago tudo essas peças calculadas do autoform, né? Monto o meu processo, então ela vai acontecer primeiro o que a gente chama de solda, né? Então eu tenho um assembly aqui onde eu vou soldar a minha porta interna com um reforço. Depois eu vou ter um processo de grafagem do meu conjunto porta interna reforço para a porta externa. Tenho um Q aqui que é para curar aquela cola, né, que fica entre a grafagem, e depois eu tenho uma operação de medição para verificar. Então, aqui dentro do processo, defini meus pontos de solda, né? Consigo até mesmo verificar aqui, ó, qual que é o caminho do robô, então vai soldar aqui, soldar aqui, soldar aqui, soldar aqui. Né? Esse vai ser meu caminho do robô. Feito isso, o próximo processo é grafar. Então, vai acontecer a grafagem da minha porta externa com conjunto, né? Onde eu já consigo definir também a minha cola, que vai estar aqui embaixo. Tem aqui o meu processo de cura, né? Que é para secar essa cola, onde eu vou ter alguns clamps segurando a região ali para manter a cola. Por fim, defino o meu dispositivo de medição. E com isso, eu consigo saber qual é o spring back do meu conjunto soldado. Tá? Então, aqui ele já está levantando. Isso, e com base nisso, eu tenho a solução, né, do conjunto. Então, eu posso ver que essa peça aqui, com o conjunto inteiro, eu tenho alguns problemas na minha peça. Problemas não, né? Eu tenho um spring back aqui um pouco elevado na região da porta externa, né? Então, eu teria que fazer alguma modificação no produto interno para tentar aliviar esse spring back que está acontecendo aqui, né? Ou até mesmo no produto externo. Tá? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar. Essa acaba aqui a parte de demonstração técnica e eu fico aí aberto para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Alguma dúvida, pessoal? Chegou alguma informação no chat? Deixa eu voltar aqui. A princípio, não. Vamos deixar mais alguns segundos. Acho que está tudo muito claro. Infelizmente, o Guilherme teve que sair por conta de um imprevisto pessoal. Caiu a energia dele e eu acabei me conectando aqui. Comecei na câmera. Tá? Por conta disso. Legal. Ô, Jô, você quer passar o nosso contato? Você lê? Acho que caiu dele também, será? Bom, deixa eu pegar aqui então. Devo ter um slide para passar os contatos, né? Caso alguém tenha interesse de conhecer mais a fundo aí. Vou pegar aqui, só um minuto, pessoal. O João está retornando. Adilson. Ele voltou. Acabei de tomar um tombo também. A gente estava sem internet aqui até pouco antes da apresentação. Já tinha até preparado o celular, tudo. O Adilson mora perto do escritório, ele foi embora para a casa dele. Aqui em São Bernardo a situação não está fácil. Deixa eu só compartilhar os contatos. Isso, um contato com vocês. Está compartilhando aí ou não? Para mim não está aparecendo. Por enquanto, não. Stop share. Tinha subido já, Josi. Estava aparecendo? Estava. A tela sim, os contatos não. Estava escrito demonstração, só tinha que mudar o slide. Só. Bom, só antes da gente encerrar, né? Se tiverem alguma dúvida também até o final não tem problema, mas só mais duas informações que a gente gostaria de passar para vocês, né? Nós temos um blog global chamado formword.com. Lá vocês vão encontrar bastante informação a respeito do que nós apresentamos aqui, diversos cases de sucesso do mundo inteiro, né? Tem empresas brasileiras,
mas principalmente do resto do mundo, né? A única questão é que o blog está em inglês, né? E nosso site, autoform.com.br, esse está em português, onde vocês também vão contar com bastante informações a respeito dos nossos produtos e utilização da tecnologia. Eu sei que para muitos talvez tenha sido muita informação, né? A gente nem entrou em talvez 10% da capacidade de uso da tecnologia, mas a gente quis criar algo que mostrasse para vocês uma realidade um pouco diferente, né? do que é somente a simulação, né? Hoje a gente ainda ouve muito no mercado, né? Determinadas empresas falando assim, eu tenho que simular porque a Volkswagen mandou, eu tenho que simular porque a GM disse que tem que simular para entregar a peça para mim. E a gente quer mostrar, né? Muitos clientes já entenderam isso, de que a simulação ela é um valor que você coloca dentro da sua engenharia que vai te trazer um ganho muito grande ao longo da cadeia do processo completo. Se você é uma ferramentaria, você vai fazer uma ferramenta assertiva. Se você é uma estamparia, você vai ter uma produção robusta, né? Se você é um escritório, desenvolvimento de produto, você vai desenvolver produtos que não vão te trazer problemas lá na frente, né? Porque, assim, o mundo está acostumado, por exemplo, no desenvolvimento de um produto, a simular um crash, por exemplo, a capacidade, nível de esforços que essa peça vai aguentar. Isso é o comum. Só que o pessoal esquece que para essa peça aguentar determinado peso, determinadas forças, ela tem que ser factível de produção. Então, a simulação, se ela é manufaturável ou não, ela é extremamente necessária. Tá? Bom, aqui estão os nossos contatos, né? O meu contato, o meu e-mail e telefone, do Adilson também. Né? Nós temos aqui no escritório do Brasil 12 pessoas, tá? Dedicadas à área técnica, e principalmente à área técnica e na área comercial e administrativa. Se nós não pudermos atender, caso vocês liguem no escritório, não liguem diretamente nos nossos celulares, com certeza a nossa equipe vai poder auxiliar vocês. Estamos aqui à disposição para qualquer contato, uma apresentação pessoal, uma apresentação mesmo online dedicada à sua empresa, que você possa passar quais são suas necessidades. Nós com certeza teremos uma solução que pode auxiliar vocês. De antemão, gostaria de agradecer de novo à Câmara, né, pelo suporte dado e pela parceria, mais uma vez, aí, em mais um evento. E de minha parte é isso, só agradecer. Muito obrigado a todos. Do nosso lado, muito obrigada a todos pela participação também. Obrigado, pessoal. Especial obrigada ao pessoal da Autoform. Obrigado, gente. Bom resto de dia para todos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.